não fazer as coisas de achismo. Se existem profissionais, o condomínio tem que fazer uso desses profissionais. As coisas são tão simples e de repente não são feitas. Antes dele ir embora, descer a escadaria toda para ver se não tem saco de lixo depositado lá. Uma coisa óbvia, que nem todo mundo faz e a gente sempre encontra problemas assim. Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast. Se você ainda não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, que é a engenharia como elemento de proteção ao síndico. E para isso, estamos recebendo novamente aqui o José Ayrton Sofiati. Síndico profissional já de longa data, 38 anos, é isso? 38 anos. Não, 38 anos de vida condominial. De sindicância, 15 anos. Que também é bastante tempo. Tudo bem, Ayrton? Bem, e você? Obrigado por ter aqui você de novo. Eu que agradeço. Então, primeira pergunta, Ayrton. Como que você encara a segurança jurídica para o síndico numa determinada ação, numa determinada obra, no seu trabalho como síndico profissional? Sempre procurar o apoio, dependendo da situação, uma fachada, uma alteração de fachada, você procurar um engenheiro, procurar o advogado do condomínio para poder receber orientação, se aquilo pode ser feito. Sempre procurar uma orientação técnica para não fazer as coisas de achismo. Se existem profissionais, o condomínio tem que fazer uso desses profissionais. Eles vão estar balizando a atitude que o síndico vai tomar. Não, perfeito. Isso te diminui a probabilidade de fazer alguma bobagem. E de levar prejuízo para terceiros, né? Ou para você mesmo. Ou para mim mesmo. Eu vou citar um exemplo que aconteceu num empreendimento meu, em que ele teve danos recorrentes da construção de outro prédio, né? E o condomínio, a obra tinha o seguro-obra, que ia pagar os danos causados para o meu cliente, só que o conselho não entendia isso, não queria receber o dinheiro, queria que a construtora fizesse o serviço. E a construtora tem o seguro justamente para não fazer isso. E até o último dia eles não queriam deixar que eu protocolasse na companhia de seguro toda a documentação para poder receber a indenização. Era um assunto de R$100 mil, que se eu não fizesse, eu seria negligente. E aquilo poderia recair sobre mim. Claro. Né? Então foi um caso que você precisa estar amparado juridicamente para poder evitar, mesmo, às vezes o conselho erra. Isso foi um erro do conselho. Muitas vezes. Agora, o que você acabou fazendo nesse caso? Pegou um parecer jurídico do... Peguei um parecer jurídico. Do jurídico do condomínio ou do jurídico do que te dá assessoria? Isso, da administradora, naquele caso, né? E o representante legal do prédio, que é o síndico, ele tem que ser diligente nesse ponto. Não pode deixar prescrever um ressarcimento de seguro. Tá? E aí, bom, a gente falou em segurança jurídica para atos que você vai executar em nome do condomínio, ou até para atos que você não vai executar, que você tem que, às vezes, tem que ficar na sua quietinho e tal. Agora, você pode fazer um paralelo entre segurança jurídica e uma segurança técnica de engenharia? Olha, a segurança jurídica ela vai andar junto com a engenharia em situações que você vai fazer grandes investimentos. Né? Então, você precisa da segurança jurídica, de avaliar o contrato, preservar os direitos do condomínio, e você precisa da engenharia para acompanhar a obra que vai ser feita como assistente. Né? Porque você pega uma fachada, por exemplo, a gente sabe que a tinta tem garantia, desde que ela seja aplicada de acordo com a norma. Você pode cobrar garantia.
Agora, se não estiver correndo tudo dentro da norma, como é que você vai cobrar garantias depois? Então, é um problema. Então, você precisa de um técnico para gerir essa aplicação, para Isso. ver se está sendo feito, se Porque está eu sendo bem não aplicado. tenho expertise, capacidade técnica para dizer se aquilo está certo ou não. Então, precisa de engenheiro. Então, na sua opinião, a presença de um engenheiro especialista, ela pode influenciar a segurança para aprovar obras ou não de um condomínio? Pode. Como é que isso é feito? Você... Eu vou te dar um exemplo clássico, tá? Você quer aprovar uma obra num condomínio e o que você acha útil, numa assembleia, há pessoas que vão concordar com você, pessoas que não vão concordar, né? E você está se sentindo inseguro com relação, pô, mas será que eu estou no caminho certo? Pô, com tanta gente contrária, por que tão contrária? É só para não gastar ou porque eles realmente acreditam que aquilo ali tecnicamente não é bom? O que a gente vê é solicitar orçamentos para as empresas e a empresa apresentar a solução dela, a opinião dela. E isso, para nós, é um risco. Acho que você vai se lembrar, uns anos atrás, que nós fomos fazer um serviço, uma cobertura. Eu era recém-contratado do prédio, o prédio já tinha coletado os orçamentos, já era para aprovar a contratação do fornecedor. Eu falei, para tudo, gente. Vamos saber por que tem essa diferença de valores, avaliar o escopo, chamar as empresas. Foi aí que apresentei a sugestão de contratar você, para elaborar o escopo, porque era uma obra bastante complicada e cara, né? Nenhuma das empresas ia retirar todos os vidros, iam fazer serviço muito superficial, e era muito mais sério o problema que o condomínio tinha. E aí você foi fundamental na apresentação de soluções. A questão geral que está, num caso assim, é que é o seguinte, o prestador, ele quer vender um tipo de serviço. Então, ele vai conduzir o diagnóstico para aquilo que lhe é mais favorável como executor. Então, o que eu vendo muito no mercado é o seguinte, eu faço diagnósticos, eu oriento o que eu acho certo, eu posso até estar errado, mas se eu errar, é possível, eu sou humano, mas eu posso ter uma opinião que não é muito boa, mas não por interesse em fazer uma determinada obra, por exemplo. Errado porque eu tenho uma opinião, sei lá, divergente, né? Agora, as empresas prestadoras, o que elas dizem tem que ser muito bem filtrado para ver se não está apenas favorecendo o interesse deles. Sim, sim. É isso que você quer dizer? É exatamente isso, e depende da avaliação técnica, né? Porque nós não temos como avaliar tudo, né? Eu também tenho limitações e eu tenho que procurar a ajuda de um especialista. Você é favorável de que o síndico tenha um engenheiro parceiro seu, Sim. que vai ser seu braço direito nessas questões, para consultar sempre? Pode não ser trabalho, de repente, se você, por exemplo, a gente se conhece há tantos anos, né? Se você me chamar, eu estou com um problema aqui, o que você acha de... Eu não vou cobrar por uma opinião assim, rápida, telefone e tal, entendeu? Mas você acha importante ter uma pessoa assim para você recorrer? Extremamente importante. Até porque, vamos dizer que o olhar do engenheiro vai estar balizando, né, o histórico de documentos necessários para uma eventual demanda contra a consultora, por exemplo. Né? Desde a entrega do empreendimento, recebimento de áreas comuns, né, o manual do síndico, né, a interpretação do manual do síndico, feito por um engenheiro, vai trazer uma maior clareza do que fazer e como fazer. Nem sempre as construtoras colocam no manual tudo que tem que ser feito. E que vai ser diferencial, eventualmente, se um dia o condomínio precisar mover uma ação contra a construtora, por vícios, por garantias. Então, desde o início, o condomínio precisa da avaliação de um engenheiro. Eu vou te contar um caso diferente que aconteceu recentemente com um outro síndico também, aliás, é uma síndica muito boa também. Ela
é da gestora de um condomínio de altíssimo padrão aqui no Pacaembu. E o que acontece? Esse prédio é um prédio antigo e ele tem uma área na garagem que foi projetada para colocar as condensadoras do ar-condicionado, os aparelhos de ar-condicionado. Bom, e, portanto, as fachadas não é permitido colocar nenhum tipo de aparelho pendurado na fachada, porque tem uma área lá embaixo especialmente para isso. Acontece que essa área ela foi projetada para um tipo de aparelho, que são os chillers, de 30 anos atrás, que requerem dutos para você jogar água, que o chiller trabalha com a base de água refrigerada. Então, são tubos fininhos que levam água lá para os aparelhos dos apartamentos. Tá? Acontece que, com o tempo, não existe mais esses aparelhos. Agora é outro tipo de aparelho que, quer dizer, existe, mas é inviável para essa situação. Que agora o transporte de refrigeração é feito através de ar refrigerado e não mais de água, que exige dutos maiores. Então, aquele shaft por onde subir as tubulações está lotado, não dá mais para... Se os apartamentos que querem instalar agora já não conseguem, não tem jeito. Então, o que eles fizeram? Lá tem 2 quartos de empregada, pegaram 1 quarto de empregada para colocar a condensadora dentro do apartamento. Bom, uma moradora se insurgiu contra. Não, mas tem que colocar lá embaixo. E ficou um problema. Pode colocar no apartamento ou não pode? Ele está pegando uma área privativa dele, está sacrificando uma área privativa. Bom, a síndica me chamou, eu fiz todo um parecer mostrando que não tem problema de sobrecarga na laje, não tem problema de ruído, eu medi o ruído no apartamento de cima, no apartamento de baixo. Né? Fiz todo um estudo mostrando que não tem prejuízo nenhum em colocar essa condensadora dentro do apartamento e também que não dava para usar aquela área lá embaixo, que já ficou totalmente ultrapassada. Então, isso deu uma segurança muito boa para a síndica para chegar numa assembleia e dizer, olha, estamos permitindo fazer a condensadora dentro do apartamento, não precisa, acaba com a polêmica e tal, e não sei o quê. Então, é um exemplo de coisas que, de repente, a participação de um engenheiro, que no caso eu faço muitos trabalhos para essa síndica, né? Foi muito útil para dar uma segurança técnica para o síndico para poder afirmar alguma coisa. E também deu uma segurança técnica para o advogado do condomínio, porque em cima do meu parecer, ele fez todo um parecer jurídico dizendo que não tem problema nenhum em deixar a situação como estava se planejando. Uma coisa que a gente vê hoje é a quantidade de instalações de veículos elétricos que precisa da ART, né? A gente sabe que a gente não sabe o que está sendo feito de verdade, né? Porque dependendo da distância do centro de medição, da onde vai ficar a tomada carregadora, tem que utilizar cabos de bitola diferente. Por causa da perda de carga. Por causa da perda de carga. Então, como é necessário um engenheiro do condomínio para ir constatar se aquele que deu a ART executou dentro da norma? Eu tive um cliente que pegou fogo na garagem. E certamente foi por causa de situações assim. Quanto maior a distância, mais fica caro para fazer a instalação. Ah, não. Aí o instalador, não, pode pôr um cabo de 6 até o fim. Existe um conceito muito errado, que é o seguinte, se tem ART, estou garantido. Isso é mentira, errado. Não é verdade. Porque a ART diz que teve um engenheiro responsável. Não quer dizer se a decisão dele foi correta, se foi bem dimensionada. Ele fala a qualidade. Se você me perguntar, por exemplo, você tem experiência em impermeabilização? Eu vou te dizer, olha, eu tenho aqui 10 ARTs de impermeabilizações que eu fiz. Se as 10 deram errado, foi mal feita, a ART não vai dizer isso. Não. Essa é a questão. Então, tem que ter um parceiro que possa te auxiliar nesse tipo de situações, que hoje são muito comuns. As obras que são feitas dentro dos apartamentos, né? Quem vai vistoriar para saber se aquilo que foi apresentado como escopo da obra é exatamente o que está sendo executado, né? A gente sabe que tem
soluções mirabolantes e pode estar mexendo numa parede que não era para mexer. Bom, outra pergunta. Eu tenho um programa gravado aqui do Conde TV, no programa O Perito, que chama-se assim, Aperte os cintos, o projeto sumiu. Fazendo uma brincadeira com o filme Aperte os cintos, o piloto sumiu. Isso foi na época em que aquele viaduto na Marginal, ele cedeu, numa junta de dilatação, ele cedeu, e se procurou os projetos estruturais daquilo e não se encontrava e tal. Acabou encontrando, mas demorou, né? Por que isso? Porque hoje a gente tem... nem todos os condomínios têm a documentação técnica, os projetos organizados, bonitinhos e tal. Muitos ainda estão em papel, em cópia heliográfica, apagada, mofada. Às vezes eu até encontro ainda papel vegetal, original em papel vegetal, enroladinho, tal, tudo rasgado e tal. Bom, você acha importante que o engenheiro participe da organização desses projetos? Você vai chegar num prédio, você vai encontrar, por exemplo, aquilo ali na nuvem, em CD ainda, mesmo digitalizado, às vezes com a nomenclatura esquisita, não dá para entender, a planta PXQ39, a que se refere isso? Como é que você agiria numa situação dessa? Quando o prédio nasce, o parteiro do prédio é o engenheiro. Precisa fazer essa organização, porque é uma coisa que vai ficar pro resto da vida do prédio. Ela não pode ser perdida, ela não pode ser esquecida, ela não pode ser deixada de ter tanta importância. Né? Então, a vida do condomínio, quando se inicia, tem que receber orientação de um engenheiro para que a gente possa deixar tudo organizado para o próximo síndico, e assim sucessivamente. Né? Porque a gente sabe que não é só falar que as garantias acabam com 5 anos, porque não funciona assim. Né? As garantias não acabam todas com 5 anos. Mas você tem que fazer durante 5 anos uma série de atividades que envolvem a orientação do engenheiro. Então é fundamental que ele esteja organizando e orientando. Não é despesa, é investimento. Nesse caso, não é despesa para o condomínio, é investimento. Ele vai deixar de perder dinheiro lá na frente. Perfeito, eu também concordo com isso, não por eu ser engenheiro e vender esse tipo de trabalho, mas também porque não é só para mim, tem outros engenheiros que também são muito bons nisso aí, mas a importância de se você se conscientizar de que um apoio técnico para organizar essa documentação toda é muito importante. Vamos ouvir o que o Rubens Sotero, do Balneário Camboriú, perguntou, Ayrton. Ele diz o seguinte: professor, na sua aula que assisti na Gabor, o senhor mencionou checklist de manutenção. Como posso preparar um documento desse? Quer responder? Olha, ele pode fazer o checklist se baseando no manual do síndico. Né? Lá ele tem toda a descrição de equipamentos, acessórios, marcas, modelos. Então, é o melhor caminho. Tá? Todo prédio tem bomba, todo prédio tem pressurização. A gente tem que orientar o nosso gerente predial a ter o que ele vai fazer todos os dias, o que ele vai fazer toda semana, o que ele vai fazer mensal, quinzenal, que é esse checklist. Então tem o checklist do dia. Subir para ver se as bombas de incêndio estão funcionando. Testar bombas. Né? Ver elevadores. As coisas são tão simples. Simples. E de repente não são feitas. Veja bem, antes dele ir embora, descer a escada elevador para ver se não tem saco de lixo depositador. Uma coisa óbvia, mas que nem todo mundo faz e a gente sempre encontra problemas assim. Uma outra coisa... uma outra coisa também, Ayrton, é que os manuais de áreas comuns, o manual do síndico, muitas vezes eles não são feitos para auxiliar o morador. Eles são feitos para a construtora se garantir com relação a demandas futuras. Uhum.
É uma espécie de salvo-conduto para algumas coisas. Então, nem sempre aquilo vai te ajudar a fazer manutenção. Aliás, eu digo mais, eu já escrevi muitos artigos em revistas, que é o seguinte, eu faço um paralelo com você fazer a manutenção do seu automóvel. Tá? Por quê? Você está escolhendo uma marca de carro para comprar. Aí você fica sabendo que a marca 1 gasta muito de manutenção, porque as peças são caras, que a oficina é cara. A marca 2 nem tanto. Você vai para a marca 2. Por quê? Você está preocupado com os gastos que você vai ter de manutenção. Mas você não faz isso quando vai comprar um apartamento. Deveria fazer. Tá? Porque as construtoras estão muito mais preocupadas em fazer um projeto que venda as unidades, por causa do lucro, do que fazer uma coisa que seja fácil de você manter, porque isso vai gerar despesa. E as pessoas não estão preocupadas com isso e deveriam estar. A gente tem percebido que tem aumentado a contratação de profissionais para fazer o recebimento das unidades. Sim. Né? E ali já encontra uma série de problemas que já, se ele não tivesse esse cuidado, ele ia mudar para o apartamento e encontrar depois. Claro. O mesmo cuidado tem que ser para o condomínio. Vai receber área comum, tem que contratar um profissional imparcial, independente. Né? Não deve ser nem a administradora, nem o síndico profissional. Nem aquela comissão de moradores que estão hipnotizados com que é só visual. Sim. Né? A gente precisa de um laudo técnico para recebimento. Você falou uma frase muito boa para mim, agora há pouco, a gente estava conversando, que você falou o seguinte, que a implantação de um condomínio não deveria ser um momento de festa. É um momento determinante da vida do condomínio. Está nascendo ali. A Assembleia de Instalação não é dia de festa. A Assembleia de Instalação é tomar todos os cuidados para que se inicie direito. Né? Com a eleição de um síndico imparcial, que não tenha envolvimento, tenha sido uma escolha dos moradores, né? Que o morador possa optar pelas escolhas. Não, você deu o exemplo correto agora há pouco. Quando o nenê nasce, a festa você faz em casa, não vai fazer no hospital. O hospital é o momento técnico dos médicos cuidarem da mãe, do nenê, etc. Isso. Exatamente isso. Então, a Assembleia de Instalação tem que ter ser olhada de outra forma. Né? Não... Por falar em olhar o condomínio de uma outra forma, vamos dar um break aqui e vamos lembrar que o nosso próximo programa é sobre o condomínio como patrimônio financeiro e eu convido vocês a estar aqui. Aí nós vamos continuar então esse assunto, condomínio como patrimônio financeiro no próximo módulo. Obrigado por ter atendido essa parte de engenharia, foi muito bacana. E você, companheiro síndico, se gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal se ainda não fez, clica no sininho para receber nossas notificações e espero você no próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.